E aí, pessoal, tudo pronto para conhecer um santo que foi tipo um verdadeiro super-herói? Hoje a gente vai mergulhar na história de São Leão, um bispo super corajoso que enfrentou até um mago do mal. Bora lá descobrir como foi isso? Pensem só, uma batalha épica está prestes a começar. É a lenda de São Leão de Catânia contra um feiticeiro que se achava muito poderoso. Bom, todo herói tem uma história de origem, não é mesmo? E a do nosso herói de hoje, São Leão, começou há muito tempo lá na Itália. A vida de Leão foi uma jornada e tanto. Ele nasceu lá em Rávena e, desde bem jovem, se tornou monge, sabe? Dedicando a vida para ajudar as pessoas. Anos depois, ele virou bispo da cidade de Catânia, que era como ser o grande protetor de todo o povo. E foi bem aí que a maior aventura dele começou. Mas a vida de um protetor nunca é fácil, né? Logo de cara, São Leão precisou enfrentar um desafio gigante que veio de um império, nossa, muito, mas muito poderoso. Imaginem só se alguém mandasse destruir todos os desenhos e as coisas que a gente mais ama. Pois é, era exatamente isso que o Império queria fazer com as imagens sagradas das igrejas. Essa ordem meio maluca se chamava iconoclastia, mas o nosso herói, Leão, bateu o pé e disse de jeito nenhum, para poder proteger a fé do seu povo. E por causa dessa bravura toda, ele foi castigado. Leão teve que fugir e viver sozinho, lá nas montanhas. Mas olha, mesmo assim, ele nunca mesmo, desistiu de lutar por aquilo que acreditava ser o certo. E é agora que a história fica eletrizante. Depois de um tempão, Leão finalmente conseguiu voltar para Catânia. Só que lá, um inimigo terrível estava esperando por ele. O nome dele era Heliodoro, um mago super trapaceiro. Ele usava uns truques de mágica e umas ilusões para enganar todo mundo na cidade. E o plano dele era bem simples: roubar o lugar de Leão e se tornar o novo líder de Catânia. E então, começou o grande duelo. Heliodoro desafiou Leão na frente de todo mundo, querendo provar que a sua magia era mais forte. Mas não era uma luta de espadas, era uma batalha entre a fé de verdade e a pura enganação. E no final das contas, a fé e a bondade de Leão foram muito mais poderosas. Ele mostrou para todo mundo que a tal magia de Heliodoro não passava de truques e ilusões. A verdade sempre vence. Mas o heroísmo de Leão não foi só por ter derrotado um vilão, sabe? Tinha a ver com o jeito que ele vivia todos os dias da sua vida. Leão era tão incrível que ganhou um apelido super legal, taumaturgo. É uma palavra que vem lá da Grécia Antiga e significa realizador de maravilhas. E ele ganhou esse nome porque, nossa, muitos milagres aconteceram por causa dele. Mas querem saber qual era a maior de todas as suas maravilhas? A sua bondade. Ele tinha um carinho gigante e sempre cuidava das pessoas mais pobres e de quem precisava de ajuda. Isso sim é um superpoder de verdade, não é mesmo? E o legal é que a história desse herói não terminou quando ele se foi. O seu exemplo de coragem e bondade continua inspirando muita gente, mesmo depois de centenas e centenas de anos. Ele foi tão importante que é celebrado como um santo em duas das maiores igrejas do mundo, a católica e a ortodoxa. Isso mostra o quanto a história dele marcou todo mundo. E até hoje, todo dia 20 de fevereiro, que é o dia de São Leão, em várias cidades da Itália, o pessoal faz festas para celebrar o seu grande protetor. A história de São Leão é como uma luz bem forte, sabe? Um farol, que mostra pra gente que uma única pessoa, com coragem, fé e muita bondade, pode sim fazer toda a diferença e proteger um monte de gente. E essa história toda deixa a gente com uma pergunta na cabeça: o que é ser um herói de verdade hoje em dia? A vida de São Leão mostra que talvez não seja sobre ter poderes mágicos, mas sim sobre ter a coragem de fazer a coisa certa e ser bom com os outros, todos os dias.